Olá! Boas-vindas ao Conexão Sindusfarma, o podcast que te conecta com as principais tendências e discussões da indústria farmacêutica. Eu sou Estevão Riso e nesse primeiro episódio a gente vai abordar um tema que está transformando a relação com médicos, pacientes e farmácias: a prescrição eletrônica e dispensação de medicamentos. A pandemia acelerou a digitalização da saúde e a prescrição eletrônica surgiu como uma ferramenta essencial para facilitar o acesso a medicamentos e otimizar processos. Mas quais são os desafios e oportunidades que essa tecnologia traz para o nosso setor? Para guiar a gente nessa conversa, temos a honra de receber o Luiz Gustavo Kiyotaki, mais conhecido como Kia, um dos principais especialistas em tecnologia em saúde no Brasil. Ele é engenheiro pela Politécnica da USP, doutorando em saúde digital pela Fiocruz, tem experiência em normas técnicas como ISA, BNT, HL7, foi presidente da Sociedade Brasileira em Informática em Saúde, o ASBIS, da qual ele é diretor institucional e representante na ANS. Kia, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Gostaria de agradecer em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, Dr. Antônio Carlos de Lira, agradecer ao Mussolini, ao amigo Fábio, esse convite para participar do primeiro Conexão Sindusfarma. É um grande prazer e honra estarmos aqui inaugurando esse canal tão expressivo. E que assim, o tempo para escolher o primeiro convidado foi grande, até a gente chegar no seu nome, então realmente você foi uma pessoa que teve muita demanda, inclusive, sobre o tema que a gente vai tratar hoje. E aí eu queria saber se você está preparado para pular de ponta nesse tema de prescrição eletrônica e dispensação de medicamento. Vamos lá, é o nosso dia a dia. A gente está tendo muitas perguntas dos profissionais da cadeia farmacêutica, então eu já quero ir direto para elas. Então vou pegar aqui a primeira que a gente pegou dentro de todas as que a gente recebeu. Então, Kia, para alinhar todo mundo, já pegando aqui a primeira pergunta que a gente recebeu, contextualiza para a gente o que mudou na prática com a prescrição eletrônica e se ela realmente pode contribuir para o avanço da implementação do prontuário eletrônico no país. Estevão, bom, acho que no momento da pandemia nós conseguimos ter uma percepção muito prática e tangível do uso da prescrição eletrônica, né? Então, a Anvisa autorizou a dispensação, a compra de medicamentos, né, de uma parte dos medicamentos controlados e medicamentos antimicrobianos por meio da prescrição eletrônica. Então, naquele momento de pandemia, em que a gente não podia ter o deslocamento, né, sair de casa, evitar ao máximo isso, teve uma grande utilidade, né, junto com a telesaúde, ou seja, tivemos muito atendimentos de telesaúde, e não fazia sentido você fazer um atendimento com um médico via telesaúde e ter que mandar um motoboy buscar a sua receita, a sua prescrição. Então, com isso, nós sentimos ali que a prescrição eletrônica, ela habilitou, subsidiou a telesaúde, né, para que ela fosse um atendimento integral. Senão ela ficaria um atendimento Sim. parcial. E algo que era extremamente necessário no momento, né? Não tinha como ficar sem isso, né? Exato. Então, acho que com isso a gente viu que a prescrição eletrônica ela é uma parte do prontuário, né? Então, a partir do momento em que o prontuário, o prontuário é a ferramenta de trabalho do médico, né, onde ele está fazendo a consulta, está fazendo os seus registros, suas anotações. E ali na parte final em que ele gera a prescrição dentro do seu prontuário eletrônico, se essa prescrição ela pode ser enviada eletronicamente, então todo o ciclo ele se completa eletrônico, né? Senão a gente teria que fazer uma consulta, o médico registraria, ele imprimiria, bateria o carimbo e assinaria o papel e entregaria. Ou seja, claro que isso daí na prática, quando você faz uma consulta presencial, ele também te entrega o papel, né, e não tem problema com relação a isso. Agora, muitas vezes ele te entrega o papel, envia a prescrição eletrônica e você não precisa mais do papel, né? O papel ele é um acessório. Ou seja, se o ciclo inteiro é eletrônico, ele vai ser eletrônico, o atendimento clínico é eletrônico. Se ele é presencial, você ainda tem o suporte do eletrônico para facilitar a sua vida. Vai lá na farmácia, leva só o celular,
você vai conseguir comprar o seu medicamento. E isso é inclusivo, né? Porque ainda tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de uso da tecnologia. Então, acho que ter a de papel, ainda tem aquelas pessoas que têm mais dificuldade, elas vão conseguir de maneira mais fácil usar tendo o papel ainda, né? Estevão, sim, não tenha dúvida. Acho que toda mudança de costume, de hábito, é bom que a gente faça de uma maneira a ter o máximo de opções possíveis. E na saúde é assim, né? A gente não quer descriminalizar ninguém. No entanto, a gente está vendo que mesmo pessoas mais idosas, né, já recebem a sua prescrição, né, que tem ali, por exemplo, um link que chega por WhatsApp, por exemplo. E eles já sabem mexer o WhatsApp. Então, muitas vezes, É talvez verdade. precise ali de uma assessoria do balconista ou do farmacêutico, mas ele leva, né, aquela informação com ele, né? Então, a gente acredita que esse processo de prescrição, que se estabeleceu no momento da pandemia, que a gente está usando hoje, né, já trouxe um grande benefício. E fale o que for, isso a gente tem que dar para a Meta, né? A Meta com o WhatsApp conseguiu incluir todo mundo, né? Não tem ninguém hoje que não sabe usar o tal do WhatsApp. Estevão, inclusive, para complementar, nós temos alguns dados aqui da Saúde Digital Brasil, né, que mostrou que nós já tivemos mais de 25 milhões de pacientes que receberam algum tipo de documento eletrônico, né? Tivemos uma taxa de emissão de 7 milhões de documentos por mês, ali dos associados ali da Saúde Digital Brasil, né? Então, 300 mil médicos usaram as plataformas de prescrição. Então, sim, já se mostrou que nós já estamos lidando com esta tecnologia como algo, digamos, corrente. Do dia a dia já, né? Se tornou comum. Mais uma das perguntas que a gente tem recebido bastante aqui é: a Anvisa não regulamentou ainda o uso da prescrição para medicamentos controlados. Então, do ponto de vista tecnológico, eu sei que é a sua área, o que ainda precisa ser feito para viabilizar a prescrição eletrônica desses medicamentos de uma forma que seja segura e eficiente? Perfeito. A Anvisa ela já, né, lançou agora, no começo do ano, uma plataforma que vai ser muito importante para que a gente caminhe para deixar todo esse processo eletrônico, que é um controle centralizado da numeração dessas receitas que a gente chama ali da 344, que são uma classe de controlados de mais sensibilidade, digamos assim. Os opioides, né, estão nessa categoria, né? Lembrando que hoje uma classe dos controlados já está liberada, né? Controlados e antimicrobianos. Agora, tem alguns outros controlados que são mais sensíveis, esses ainda não estão. Esses dependem de um talonário impresso ainda, e cuja numeração desse talonário é fornecido pela Anvisa e pelas vigilâncias locais. Então tem toda uma forma de como a Anvisa distribui esses números para a vigilância. Para ter esse controle, quase como se fosse uma cédula, né? Uma questão numerada, que tem que ter todo um controle de registro. Exatamente. Então, ela já agora desenvolveu um sistema para controlar nacionalmente este número, né? Então, a emissão continua sendo feita como pelas entidades tradicionais, ou seja, as vigilâncias locais, eventualmente alguns conselhos de medicina também podem fornecer, mas já é um processo todo eletrônico. Então, para pegar este número e colocá-lo dentro de uma prescrição eletrônica é um passo adicional que nós estamos trabalhando com a Anvisa neste momento, né? Acho que é importante destacar que um pouquinho antes da pandemia, em 2019, o Conselho Federal de Farmácia ele criou um grupo interinstitucional de trabalho na prescrição eletrônica. E nós começamos a discutir essas questões junto com a Anvisa, isso um pouquinho antes da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, a Anvisa já estava relativamente preparada. Preparada, a gente já tinha discutido bastante esse assunto. Inclusive, a Anvisa já havia mandado um ofício para o Conselho Federal de Farmácia com o posicionamento dela de aceite da prescrição eletrônica para aquela categoria de controlados mais simples, digamos assim. Chegando à pandemia, ela simplesmente tornou público esse ofício, né? Mas então, este grupo, de lá para cá,
né, nós temos discutido muito com o Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Medicina, com o Ministério da Saúde e a Anvisa, né, para progredirmos. O que nós fizemos no momento da pandemia, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, também responsável pela assinatura digital, né, o ITI, também teve uma participação muito intensa nesse primeiro momento, em que a gente simplesmente trocou o papel por um documento eletrônico, um PDF, por exemplo, né? Mas as informações, elas continuavam em campos livres, como a gente fala, né? Não são codificadas. Então, o computador, ele não consegue entender o que está dentro daquela prescrição. Então, de lá para cá, estabilizando essa prescrição, nós começamos a trabalhar numa prescrição codificada. Aí sim, cada campo da prescrição, ele pode ser compreendido pelo computador. Então, quando você estabelece um medicamento, seja um medicamento comercial ou uma substância ativa, daí a concentração daquela substância ativa, a apresentação dessa substância. Então, tudo isso, o médico pode estar escrevendo normal até no sistema de prontuário, mas o arquivo que é gerado é um arquivo todo codificado que o computador entende. Então, o computador pode, naquele momento, entender que você está prescrevendo uma dose não adequada, porque ele vai saber, era 50, você colocou 5.000. Né? Então, o computador já pode, naquele momento, fazer essas comparações, fazer interações medicamentosas, você prescrever uma substância e um outro medicamento de outra substância. Então, a prescrição ela vai carregar esta potencialidade. E neste grupo, nós temos lá na sociedade um grupo de trabalho de prescrição eletrônica que vem trabalhando com isso desde o momento da pandemia. Né? Isso já está num grau de maturidade muito grande. Excelente. Né? Até o próprio Ministério já soltou uma portaria sobre a prescrição, um documento de prescrição e um documento de dispensação, né, de registro de dispensação, um documento eletrônico, e esses documentos estão passando por aperfeiçoamentos. Entendi. E agora o momento é esse que você falou, junto com a Anvisa, a gente tentar viabilizar agora também a substituição do famoso talonário azul e o amarelo por uma prescrição digital e que ela seja passível de ser dispensada. Então o médico vai fazer aquela prescrição no sistema de prontuário dele, no sistema de prescrição que ele utiliza, né? Vai colocar aquele númerozinho que é controlado pela Anvisa, que agora já está numa base informatizada, e vai poder fornecer para o paciente. E o paciente vai até a farmácia, e a farmácia vai conseguir, então, verificar se esse documento já foi dispensado anteriormente, e vai trazer uma potencialidade muito interessante, que é a dispensação parcial. Isso daí é realmente um ganho para a sociedade, né, que... Só vai ficar claro, é aquela história de que eu não tenho que ficar todo mês voltando no médico para pedir uma nova receita para o mesmo medicamento que eu tomo todo mês. É mais crítico que isso, Estevam. Muitas vezes, né, o médico prescreve, por exemplo, 10 unidades, 10 caixas, ou 4 caixas. Você chega na farmácia, ela só tem 2. Então você compra essas 2 caixas e deixa a receita em papel. Você não vai poder comprar as outras 2 caixas. Entendi. Ou então você não compra nenhuma e vai procurar uma outra farmácia que tenha todas as caixas. Que tenha as 4. Né? Com a prescrição eletrônica, não. Você pode dispensar 2 caixas nessa farmácia e na farmácia seguinte complementar a quantidade prescrita. Além disso, uma receita hoje dos controlados, você prescreve 3 medicamentos. Então, muitas vezes você tem todas as quantidades de um medicamento, mas não do outro. Né? Então, veja a flexibilidade que a gente vai trazer para o paciente. Né? Então, no sentido da regulamentação, a gente caminha num passo muito bom. Acho que a Anvisa já deu esse passo importantíssimo. E estamos discutindo com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, já um piloto de como fazer, né, um teste dessa prescrição e dispensação eletrônica dos controlados da 344. Receitas azuis, amarelas e uma parte das brancas. Mas aí, seguindo nesse mesmo tópico,
Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de uma articulação entre várias instâncias de saúde pública, privada. Como é que a gente está no caminho certo? O que falta para que essa integração realmente aconteça de forma prática e efetiva? Legal. Para você ter uma ideia, a sociedade fez um congresso brasileiro de informática em saúde no mês passado e tivemos um painel com a representante da Anvisa, né, da Gerência de Medicamentos Controlados, um representante do Ministério da Saúde, responsável por a parte das mensagens eletrônicas da Rede Nacional de Dados em Saúde e uma representante, a assessora técnica do Conselho Federal de Farmácia. E na plateia, vários desenvolvedores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, ou seja, são nesses momentos em que a gente cria articulações. E esse grupo de trabalho dentro da sociedade, que tem a representação da cadeia produtiva de saúde digital, ele está sendo propositivo, né? Então, o próprio setor está propondo, né, mensagens, uma arquitetura para que isso seja possível, né? Veja a criticidade dessa questão, né? A prescrição, ela já é um passo importante, mas a partir do momento que nós temos a prescrição, nós temos uma outra parte que é a dispensação. Exato. Né? E aí esse momento é um momento absolutamente crítico, né? Principalmente esse nosso sistema de controles da vigilância que nós temos hoje, né, ele nos traz um diferencial de controle principalmente dos opioides. Sim, importantíssimo. E quando nós vemos, né, como isso está, a situação dos Estados Unidos com relação aos opioides, ou seja, as pessoas compram com muita facilidade e isso é um problema sanitário gigante nos Estados Unidos. Um dos maiores hoje, em questão de perda de vida nos Estados Unidos, é um dos maiores a questão da crise dos opioides. Então, a nossa preocupação é que a gente mantenha esse controle, né? Então, esse momento da dispensação ele é fundamental que a gente tenha mecanismos para que o farmacêutico dispense exatamente o que foi prescrito. Excelente. Né? E que a gente evite abusos nesse processo de dispensação. Então, ali você precisa que o farmacêutico conheça como validar essa prescrição, né, e que o devido registro seja feito, né, para que essa prescrição não seja dispensada em outra farmácia. Eu acredito que já era bem difícil antes, agora vai ficar ainda mais difícil fraudar um sistema desse, né? Não tenha dúvida. Bom, você veja então que os atores estão relativamente bem, né, articulados, né, e acredito que também a gente tem aqui, né, a participação do Sindusfarma, né, dando mais amplitude, né, engajando a indústria farmacêutica também dentro desse processo, que é muito importante, ou seja, todos os medicamentos nessa prescrição eletrônica, elas são codificadas de uma maneira, ou seja, é como se fosse a bula, mas nós temos uma bula toda codificada. Então, naturalmente, a indústria também precisa participar desse processo. Então, as entidades acho que estão bem articuladas, né? Agora tem a vontade política, né? a viabilidade política, orçamentária também, para que a gente consiga fazer um teste e ir crescendo devagar de uma maneira bem segura. E eu já te ouvi falando bastante sobre a questão de que ter um sistema de saúde mais econômico, mais racional, não quer dizer piorar a qualidade da entrega disso, né? Você acha que a receita eletrônica e a dispensação dos medicamentos tem algum papel nesse processo de reduzir custos, mas manter a qualidade? Não tenha dúvida, né? Assim, esse processo, como a gente vê, a própria SDB, ela fez também uma pesquisa junto aos médicos com relação à satisfação deles da prescrição controlada da 344, dos talonários. E foi quase unânime, né? Mais de 80% ali entenderam que o formato impresso ele não é ideal, né? Tem uma burocracia, né? O médico ele tem que parar o atendimento dele para ir buscar esse talonário, né? Então, obviamente, tem perda da atividade assistencial desse profissional e tem, né, a logística para que isso aconteça, né?
Além disso, também tem muitas questões de roubo desses talonários. Exato. Né? Então, para o próprio profissional da assistência, é uma preocupação ele ter ali na gaveta dele, e se é um consultório que tem um pouco mais de circulação, a responsabilidade dele com relação a isso. Né? Então, veja que é uma questão, a gente traz uma economicidade, né, não só na logística, mas no aproveitamento do próprio profissional da assistência. Lembrando que a gente fala muito de médicos, mas também prescrevem dentistas, os médicos veterinários também, né? Então, é uma população ampla que são os prescritores desses tipos de controlados. Né? E fora para a própria população também. Né? Caso você recebe uma receita em papel, você perde, né? Essa questão mesmo da dispensação parcial, né? Isso traz uma economicidade, uma praticidade, mas mais importante que tudo isso é a assistência. Então, o que a gente quer é que a pessoa tenha o medicamento correto, no momento mais rápido possível que ela possa ter acesso. Né? E era exatamente uma das perguntas que a gente teve, que no fim a gente trabalha na indústria farmacêutica, mas a gente também é paciente, né? Então uma das perguntas que eu tinha era exatamente isso. Quais que são esses benefícios dessa prescrição eletrônica para o paciente? Se você acredita que isso vai facilitar o acesso, se melhora a adesão ao tratamento, como é que você acredita que o que vai mudar nesse mercado com essa prescrição eletrônica? Estevam, a gente já falou na questão da dispensação parcial, né? Seja de quantidades ou seja de itens, né? Que assim, pode perguntar para qualquer um que já teve uma prescrição de controlados em papel, se já não passou por isso. Olha, eu acredito que a grande maioria já teve essa situação, digamos assim. E claro que isso é um problema, pode ser um problema grande. Você deixar de comprar o seu medicamento hoje para procurar na próxima farmácia, depois você chega na próxima farmácia também não tem, né? E enquanto isso você não toma o seu medicamento. Não está aderindo. Então vejo que isso daí é uma parte do que a gente vê de benefício, que são os benefícios imediatos da prescrição eletrônica. E além de todos esses outros benefícios da dispensação parcial, a gente vai ter agora possibilidade de fazer um acompanhamento do engajamento do paciente, né, no seu tratamento, na sua jornada. Quer dizer, como todo o processo agora vai ser digital, a gente vai ter informações do processo inteiro que inclusive vão poder ajudar a indústria, os médicos, os pesquisadores que vão querer tratar esses dados para transformar em informações que vão, inclusive, talvez se reverter para o paciente? Sem dúvida, não tenha dúvida. A gente fala muito, né, de medicina personalizada, coisas do futuro. Como que a gente consegue ter um tratamento adequado para você? Então, hoje, os medicamentos que a gente consome, será que eles vêm na dosagem ideal para você? Naturalmente, aquela é uma dosagem que atende a maior parte da população, né? Mas você talvez precisasse de uma dosagem um pouquinho maior, um pouquinho menor. E como que a gente consegue fazer talvez isso? De uns comprimidos a mais, né? Então, a partir do momento em que a gente tem, né, a partir da prescrição eletrônica é esse começo. Mas a gente precisa desenvolver muito mais coisas que poderão usar a prescrição eletrônica, né, para fazer esse controle em casa, por exemplo. Né? Eu acredito que também os farmacêuticos têm um papel importante nisso, né? É onde está ali próximo das pessoas, né? E que o farmacêutico ele pode também, né, começar a entender se a sua cartela está acabando, se não está acabando, né? E ter essa interação pessoal, né? Então é um Muito ponto de contato isso. pessoal, mas suportado por um aplicativo, né, que vai estar ali medindo se você tomou, se não tomou. A gente falou no WhatsApp, né? Eu imagino que o ideal era, eventualmente, uma pessoa até mais idosa, conversa com o seu aplicativo, fala ali, aplicativozinho. Com inteligência artificial agora, estou né? tomando meu remedinho agora. Ele já sabe a hora, você vai falar qual o remedinho que é, a cor do remedinho. Eu estou tomando o remedinho verde agora. Fica a dica aí para a indústria. Para a indústria farmacêutica e para os desenvolvedores de sistema. Mas percebe isso, a inteligência artificial generativa, ela está possibilitando essas questões agora. Então, está melhorando a interface do paciente com sistemas eletrônicos.
Mas claro que a interação pessoal é muito importante, né? E a farmácia é o ponto em que o paciente tem de proximidade, né? E até ele se sente um pouco mal, ele pode ir ali na farmácia, né? O farmacêutico Vai agora ajudar, também né? está retomando o seu talento assistencial com a farmácia clínica, né? Com os cuidados farmacêuticos. Então, mas veja, a prescrição ela é uma parte dessa questão que dispara todas essas possibilidades. Acho que dá pra gente brincar que é quase como foi quando veio a internet. Quando veio a internet, a gente pensava que, olha, vai facilitar para eu mandar e-mail. E hoje a gente pede Uber, pede comida. Quer dizer, você está dizendo, o que eu estou interpretando isso está abrindo uma porta que vai virar uma coisa muito maior do que a gente está vendo no óbvio agora. Exatamente, exatamente. E né, a gente já trata, a própria indústria farmacêutica já trata das pesquisas com real world data, né, dados do mundo real, né? O momento da Covid foi um exercício muito intenso, né? Um exercício não, um aprendizado, na verdade, porque a gente teve que fazer uma vacina em alguns meses, né? E veja, a indústria trabalha com fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, tem ali um ciclo, de 4 anos para colocar um medicamento. Como que a gente conseguiu fazer isso no momento da Covid? Compartilhando informações. Então a gente, né, puxa, já fiz um produto para a saúde, ele já está no mercado, já está sendo usado, eu tenho que monitorar como ele está sendo usado, se está tendo algum problema, e aperfeiçoando isso. Então veja que esses dados do mundo real que a gente fala, né, com agora prescrição eletrônica e com essas outras informações que a gente pode ter decorrentes da prescrição, cria agora uma possibilidade da gente ter um tratamento personalizado, um medicamento personalizado, né? E um medicamento muito melhor. Agora a gente vai saber de uma maneira muito mais rápida se o medicamento traz efeitos colaterais, quais são esses efeitos colaterais, né? Então, assim, eu fico muito animado, né, e que a gente está num caminho, né, criando uma estrada consolidada para fazer isso, com segurança, né? Como eu falei, mantendo o controle sanitário, que é fundamental isso para o nosso país. Muitas vezes a gente reclama disso, mas isso é um ativo, né? Não termos esses problemas de opioides, né? Graças a esse controle, né? Então veja quanta coisa boa, né? A gente tem mais com a prescrição eletrônica e o registro digital da dispensação, a gente tem economia de tempo, economia de logística, a gente tem maior controle sanitário, a gente tem melhoria assistencial, porque o paciente vai ter o medicamento dele à sua disponibilidade, e todas essas possibilidades de melhora assistencial e para a própria indústria que se reverte. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto estava falando, e que eu fiquei, né, a gente fala muito sobre a questão do meio ambiente, né, de reduzir a queima de combustível fóssil e tal. E quanto mais a gente caminha para o universo digital, isso também contribui. Porque eu lembro que você falou, poxa, o médico não tem que mais buscar a receita. Então, todo esse processo a gente começa a diminuir cadeias logísticas desnecessárias e, no fim das contas, também ajudar o meio ambiente, né? Então, eu vejo até do meu lado, quando começou a pandemia, cara, hoje é muito mais normal você fazer uma reunião online, agora a gente tem telemedicina, tudo isso gera um impacto positivo para o meio ambiente. E aí, seguindo nessa linha, eu queria partir para a nossa pergunta final aqui, para a gente, poxa, fechar essa entrevista incrível. Eu quero jogar para frente. Então, quando a gente olha telemedicina, a receita eletrônica, dispensação de medicamentos, e tudo que a gente tem falado aqui, e assim, você está envolvido em muita coisa além do que a gente conversou. Diz para mim, quando você olha para o futuro, estamos falando aí de, sei lá, 5, 10 anos, como é que você vê isso que a gente conversou hoje? Como é que você enxerga que vai ser esse universo que a gente vive hoje lá na frente? Ai, essa pergunta é judia, e eu sei que ela é difícil, mas eu quero que você falou de muita coisa legal que pode acontecer, né? Então, se a gente imaginar que essas coisas vão continuar caminhando, sei lá, e eu tenho falado muito para quem trabalha na indústria, né? Se prepara para a revolução tecnológica. Não dá mais para você achar que daqui a 5 anos você vai estar trabalhando como hoje.
Então, nesse universo, tem alguma coisa que você acha que é legal? O pessoal que está assistindo a gente aqui já ficar ligado? Estevão, veja, né, a confluência de alguns fatos, né, alguns acontecimentos. Acho que a gente tem, por exemplo, a LGPD, que nós já estamos num processo maduro de LGPD. Está excelente? Está longe de estar maravilhoso, mas já temos aí Existe, vários está andando, anos, né? né? Então isso já nos trouxe uma consciência para a própria população, o dado é seu. Isso vai melhorar muito. Mas veja, a questão da privacidade, ela é basilar, né, em toda essa questão quando a gente fala de dados. Então hoje a gente já tem uma agência, né, uma autoridade nacional de proteção de dados, né, está evoluindo, devagar, a gente gostaria que evoluísse mais rápido, mas tem um grau de maturidade Um razoável, passinho por digamos vez. assim, e isso é fundamental que tenha. Nós tivemos o Covid que, né, trouxe essa questão da telesaúde. Veja, a gente estava discutindo uma resolução no Conselho Federal de Medicina, né, que teve, né, o Conselho publicou uma resolução e teve que revogar essa resolução, isso foi em 2018, revogou um mês depois, porque os médicos não sabiam exatamente se isso era bom, se isso era ruim, isso em 2018, né? Depois, em 2020, com a pandemia, aí teve toda aquela confusão. Bom, tudo bem, desde 2018 até 2020, nós tivemos muitas discussões com os médicos, com o Conselho Federal de Medicina, esclarecendo qual que é a telesaúde boa, qual que é a que não é boa, como pode usar, uma maturidade. Então, vamos vendo ali esses graus. Temos agora a inteligência artificial generativa, né? Tá todo mundo comentando, mas que a Isso vai gente gerar uma fala, confusão, inclusive, né? né? Eu vi que agora saiu o primeiro hospital inteiramente controlado por Robôs, robô né? e por inteligência artificial. Tem coisa para vir nesse universo aí, né? Então, mas aí ela, né? Quanto tempo que a gente discute, né, a questão, por exemplo, de você poder falar ou prescrição ou preenchimento de prontuário eletrônico por voz. Isso, quantos anos a gente fala isso? Isso nunca deu certo. Agora nós estamos vendo, né, possibilidade de uma consulta ser feita sem nenhum computador mais do lado, só com um microfone. E ali um sistema de inteligência artificial está capturando e preenchendo o prontuário automaticamente, de forma codificada, com CID, com as comorbidades, que para a gente isso é muito importante para fazer uma medida de desfecho, para fazer um tratamento mais adequado. Então, veja, todas essas coisas estão confluindo, né, para que a gente tenha um degrau de uso da informação pró-saúde, né? Então, vai ser não digo disruptivo, mas a gente vê assim, agora a gente vai ter resultados de verdade, palpáveis, não é um negócio, porque a inteligência artificial vai transformar. Não, agora a gente pode ter realmente impacto nos medicamentos, sim, né? Talvez indústrias até menores, porque agora vai ficar mais barato fazer pesquisa, fazer componentes mais especializados, né, para linhas de cuidado especializadas. Eu acredito muito nisso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão de saúde pública que é, né, assim, a gente está falando de coisas tão especializadas, mas a gente tem ainda que melhorar o acesso à saúde, né, baixar o valor, baixar o custo da assistência no país. Então, tudo isso daí vai convergir para isso. Então, em 5 anos, eu vejo que a gente vai estar, o Ministério vai estar, a Conitec vai estar preparada, a Anvisa preparada para classificar esses produtos novos, para fornecer de uma maneira ética dados para pesquisa, né? Que hoje os dados estão lá, ninguém acessa, né? Fica ali dentro dos containers, ou de um hospital, ou de uma instituição pública de saúde. Agora a gente está trabalhando na Rede Nacional de Dados em Saúde, como o paciente pode levar esses dados junto com
consigo, né? E aí a gente vai poder medir o desfecho de uma jornada. Eu sou muito entusiasta de blockchain, eu acho que blockchain vai fazer um papel importante, não sei, assim, mas eu acho que nessa questão do paciente ter controle do medicamento, talvez. Você não é muito entusiasta da blockchain? Eu sou sim, o blockchain tem um papel importante, inclusive nessa proposta dessa plataforma distribuída de controle da dispensação. Estamos usando a tecnologia blockchain. Fantástico. Eu acho que ela resolve uma infinidade de questões que a gente tem com segurança de informação, né? Mas, Kia, acho que assim, foi fantástico esse papo. Então, só tenho a te agradecer por ter tirado um tempo e ter vindo conversar com a gente aqui hoje. Olha, eu que queria agradecer esse convite para a Conexão Sindusfarma, agradecer de novo o Mussolini, Fábio e toda a equipe do Sindusfarma, uma equipe maravilhosa, né? E para todos os profissionais que estão na saúde, para os pacientes, né? Deixar esse oceano de oportunidades que a gente tem pela frente, né? E a própria Sociedade Brasileira de Informática em Saúde também trabalhando forte para articular todos esses atores para que a gente avance de uma maneira mais rápida possível, com segurança, com tranquilidade, né? Sem prejudicar a vida do paciente, né? Sem prejudicar o controle sanitário. E acho que eu trouxe indícios, né, de que a gente está nesse caminho. Então, muito boas perspectivas aí com a prescrição eletrônica. Tenho certeza que todo mundo que ouviu esse papo saiu bastante animado, inclusive com o futuro que você comentou aí que está enxergando. Muito obrigado, um forte abraço. Então, muito obrigado a você que acompanhou o programa de hoje, ficou aqui até o final com a gente. Se gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa incrível para vir e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora dessa discussão. Então, a gente se vê no próximo episódio do Conexão Sindusfarma.